Olá, aqui é o Andreas e eu estou falando diretamente da Octagon, da Alemanha. Isso quer dizer o seguinte, que eu sou um cara lá de Curitiba, lá do interior de Curitiba, e eu comprei essa empresa na Alemanha. Estou no setor comercial aqui, resolvi pegar esse cenário para gravar e falar com vocês sobre visão. Eu tenho certeza que o que eu vou pôr para vocês hoje vai fazer uma explosão na tua mente. Você vai ver que você vai entender as coisas de uma maneira muito diferente e você vai ver que é possível você captar as coisas do futuro e trazê-las para o presente. São algumas analogias que eu vou passar agora no decorrer do vídeo que vão fazer você pensar. Então a primeira coisa que eu quero, eu sempre falo isso, porque a primeira coisa que a gente faz é correr o vídeo para frente. Se você não parar agora para se concentrar, você nunca vai entender isso. Isso é o mal da nossa geração, a gente não aguenta os 5 segundos de uma propaganda e já sai correndo. Então se concentra, porque se você pegar o que eu vou te passar hoje, vai mudar a tua vida. Eu vou começar com uma história respondendo a pergunta que o meu sogro fez. Meu sogro está me visitando aqui na Alemanha e ele me fez uma pergunta. Como que eu, quando eu vim convidado aqui como vendedor, eu vim convidado para ser vendedor dessa empresa há 6 anos atrás. Como que uma pessoa que veio como vendedor se tornou o dono de uma empresa? A equipe não tem como ela receber e enxergar. E como é que ela vai receber você e ela vai simplesmente aceitar você como dono da empresa? Não faz sentido isso, ninguém vai te respeitar. Então, baseado nessa pergunta que ele me fez, eu resolvi gravar esse vídeo, porque ele é muito importante, porque isso tem a ver com mindset e com visão. E é isso que eu quero que você entenda, que é fundamental para qualquer área. Se você é empresário ou se você está crescendo, você que quer se desenvolver, se você não captar isso, você não vai chegar lá. Então, no dia que eu vim para cá, eu lembro que a primeira vez eu recebi um convite e eu fiz uma entrevista, como qualquer empresa. Eu era vendedor no Brasil de uma empresa, representante de uma empresa no Brasil, vendia máquinas extrusoras de grande porte, extrusoras plásticas de filme e balão. Quando eu vim para cá, o que aconteceu? Eles me fizeram uma entrevista. Eu não vou esquecer da pergunta que o diretor me fez. Era uma pergunta clássica. Como que eu me via nessa empresa daqui a 10 anos? E eu respondi na lata dele, eu me vejo sentado no teu lugar. E quem me entrevistava era o diretor da empresa. E ele começou a rir, aí ele falou, não é meio ganância da tua parte? Eu falei, me desculpe, mas você está enganado, não tem nada a ver com ganância, isso aí é ambição. Daí ele, como assim? Eu não entendi. Eu falei, olha, ambição por quê? Porque se eu chegar na tua posição, você já vai ter subido ainda mais. E eu quero chegar na tua posição. Se eu não tiver a ambição de querer chegar lá, eu não vou chegar. Mas eu estou convicto que eu vou chegar. Ele deu risada, gostou e tal, só que ele não entendeu o quão sério eu estava falando isso. Porque eu vim para cá convicto que eu ia virar o diretor dessa empresa. E o interessante, o que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre marketing digital, sobre inbound marketing. Por quê? Porque eu estava entendendo que eu já era bom na área comercial. Só que eu não entendia como é que funcionava o meio online. Eu via a importância do suporte que o marketing podia dar para a parte de vendas e eu queria entender isso na essência. O que eu fiz? Comecei a pesquisar quem são os melhores na área. Eu lembro que eu gastei na época R$10.000 para participar de 3 dias numa imersão com uma equipe da área, só que não tinha nada a ver, eu venho do setor de indústria. Aí que você se engana. Porque o que eu aprendi naquele treinamento? Primeiro, que você gastar R$10.000 são poucas pessoas na época, 10 mil comparando hoje com a inflação é bem mais. Mas o que me fez ali? Eu comecei a entender o network. Comecei a me conectar com algumas pessoas ali diferentes. Isso me conectou com outro cara que estava lá, que tinha contato com um grupo de investimentos, que compravam e vendiam empresas. Olha que interessante. E esse cara também tinha um projeto, contato com outro cara nos Estados Unidos. Resumindo, fui lá, gastei dinheiro, fui para os Estados Unidos, participei de um treinamento onde eu aprendi sobre equity. E aprendi sobre compra e venda de empresa. E como eu vendia máquina, na minha cabeça, o que eu queria? Trazer os meus clientes para vender a empresa deles, que todo sonho de um empresário é vender o negócio dele. E eu queria entender melhor esse conceito e comecei a estudar sobre essa área. Aí até que surgiu essa oportunidade e o convite de uma entrevista de emprego, que nada a ver, do nada veio essa oportunidade para mim, para eu vir para a Alemanha. E aí quando eu vim para essa entrevista, eu já vim com esse mindset, eu já tinha conhecimento do marketing digital, eu já tinha conhecimento de equity, já tinha lido um monte de livros, eu vinha numa imersão muito forte estudando sobre inteligência emocional, PNL, eu estava muito pronto. Então, primeiro ponto, se prepare para aquilo que você quer. Então, se prepare. Primeiro ponto é preparação. E aí agora entra a questão da visão. O que eu vou passar para vocês agora é muito importante, mas é fundamental. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine o seguinte, que eu vou encontrar vocês e eu vou te dar um cheque. Eu vou te dar um cheque, nesse cheque tem o valor 1 milhão. Estou te dando um cheque de 1 milhão de euros. Só que a validade dele é de 12 meses. Você só vai poder depositar esse cheque daqui a 12 meses. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você é milionário hoje ou só quando você depositar esse cheque? Pense sobre isso.
E essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque na tua cabeça, tudo que você vai começar a fazer é para esse cheque de 1 milhão que vai ser depositado. Todos os teus investimentos, as tuas compras, você vai começar a tocar a tua vida focando quando esse 1 milhão entrar. Então na tua cabeça você já é milionário hoje. Você já vive isso, você já sente isso, você já está comemorando isso por dentro. E isso se chama visão. Então quando eu entrei nessa empresa, eu tinha isso muito claro. Quando o diretor da empresa me falou, quando eu respondi para ele que eu queria ser o diretor da empresa, eu já estava vivendo isso. Todos os dias, quando eu pisei nessa empresa, eu tinha essa visão. Todos os dias. Eu vinha para cá, eu colocava meu pé nessa empresa e eu declarava, eu vou ser diretor dessa empresa. E eu sou um cara de muita fé, então eu gosto muito da história de José, é uma história que está no livro de Gênesis, na Bíblia, e José, tudo que ele fazia, ele prosperava. O cara tinha um mindset de governo violento, porque o cara, se você olhar a história de José, acho que é capítulo 37 até o 39, uma coisa assim, de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, leia lá, a história do cara é fantástica. Por quê? Aonde ele entrou, ele prosperou. Jogaram o cara na cadeia, o cara prosperou. Jogaram o cara como escravo, o cara prosperou. Tudo que ele fazia, ele prosperava. Por quê? Porque ele tinha um mindset de submissão, honra e uma visão onde ele queria chegar. Então, é muito importante. Todos os dias eu chegava aqui e eu fazia assim. Então, quando eu entrei aqui, eu nem sabia, mas tinha um conflito entre os diretores e os donos da empresa. Quando então eu fui convidado, ninguém me quis aqui. Tanto que na primeira visita, primeiro dia da reunião aqui, bem nesse departamento, lembro que eu fui até aquela mesa ali, fui cumprimentar a pessoa falou, não vou te dar mão. Você não é bem-vindo aqui, eu não estou satisfeito. Quem disse que eu queria um cara daqui, nem alemão direito você não sabe falar, e começaram a me derreter. E eu vi que eu entrei num clima de bastante conflito. Mas eu sabia muito bem quem eu era, então você tem que ter uma identidade formada. Eu tinha um propósito muito claro, onde eu queria ir. E aí começou, bem na minha humildade, fui junto e comecei a fazer as visitas juntos com cada um dos vendedores como treinamento. Fui passando. O que aconteceu? No passar de 3 meses, mudou um pouco os números de venda. Por quê? Porque todas as vendas onde eu fui junto, teve mais vendas. Aí o diretor começou a olhar, opa, o cara sabe vender, ele traz resultado. E uma coisa que tem que estar bem clara na tua cabeça, quem tem resultado, você não tem como confrontar, não existe objeção para quem tem resultado. E aí com esses resultados, todos eu comecei a me destacar. E ao me destacar, o que acontece? Você começa a chamar a atenção dos outros em volta. E aí você com vendas é um fator fundamental numa empresa, eu considero mais importante, porque ele vira um motor, é ele que traz. Então os projetos grandes, todos os projetos grandes quem começou a trazer, num espaço de 6 meses, eu bati o recorde de vendas da empresa. Isso parte do desenvolvimento, os engenheiros, eu tenho físico, eu tenho várias pessoas aqui na empresa, começaram a olhar, pô, quem que é esse cara? E eu só trazia projetos interessantes para o pessoal de desenvolvimento. E a coisa começou a crescer. Resumindo, em 1 ano, o proprietário da empresa teve uma discussão com o sobrinho que ia assumir, e aí ele chegou no final do ano e falou, vou fechar a empresa. Quando isso aconteceu, começou a ter muito conflito. E aí o que eu falei para o pessoal? Eu cheguei para o dono da empresa e falei, não, você não vai fechar a empresa. É lógico, eu sabia que o emocional dele estava envolvido. Eu falei para ele, olha, você não fecha uma empresa de mais de 30 anos, eu vou comprar a empresa. Ele olhou para mim e lógico, o cara me derreteu, né? Falou, você é incompetente. Um dia eu conto com um monte de detalhes isso aí, porque essa história é muito interessante. Mas hoje o foco não é contar para vocês a questão da compra da empresa, mas a visão. E aí, resumindo, o que aconteceu? Nós passamos por um processo de 1 ano. Esse processo de 1 ano de negociação foi 1 ano e meio. Eu pegava cada funcionário aqui, cada vez que dava um conflito, eu falava, pessoal, fica tranquilo, eu vou trazer as vendas. Toda empresa que tem vendas, não tem como fechar, principalmente equipamentos, que aqui é equipamento, nós temos um prazo para a entrega de 6 meses. Então, o que acontece? A máquina tem que continuar rodando, o cara não tem como fechar a empresa, eu falava, fica tranquilo, eu coloco os pedidos, o troço vai andando e eu vou ganhando tempo, e vocês têm que confiar em mim. Eu consegui construir uma base de confiança, onde as pessoas olhavam para mim e falavam, pô, esse cara lidera, esse cara sabe onde ele está indo. E uma pessoa que tem visão clara, o que acontece? As pessoas começam a respeitar e admirar. E aí você começa a ter um nível de liderança que é inspiracional. Eu falo, a liderança, ela não tem nada a ver com o cargo, ela tem com a tua posição. Por quê? Porque eu trazia metas claras, eu mostrava onde a gente estava indo e eu falava para eles, olha, se vocês me acompanharem, vocês vão chegar aqui comigo. E eles começaram a criar essa confiança. Então, se você quer prosperar na vida, aprenda a ter visão. E a visão é aquilo que eu te falei do cheque. Lembra do cheque lá do início?
Então, esse exemplo do cheque, ele é muito forte. Por quê? Porque você começa a viver aquilo. Você já está aquilo, você já começa todos os dias a planejar sobre aquilo. Então, coloque um marco, onde você quer chegar. E comece a viver. Eu vou dar um exemplo. Eu cheguei agora para o diretor de comercial nosso. E esse diretor comercial nosso, eu trouxe ele do Brasil. E ele tem experiências em grandes mercados. Mas ele nunca foi um diretor executivo. Então, primeiros pontos, eu passei para ele o que eu esperava dele, quais são as nossas metas, o que a gente espera de um diretor comercial. E eu falei para ele, qual vai ser o maior conflito teu? Você ter que mudar o teu mindset para um mindset de executivo. Por quê? Porque a cultura mundial, quando você vai negociar, que nem nós temos negócio no Japão, eu tenho negócio na Espanha, eu tenho negócio na Irlanda, o mindset é muito diferente. Então, um executivo, ele tem que se portar como um executivo. E eu falei para ele, essa questão, você tem que se ver como executivo e já viver cada dia como executivo. E aí eu dei um exemplo para ele, que nem nós aqui em termos de faturamento. Eu coloco um número X de milhões, que é meu objetivo. E realmente é alto isso. Aí ele olhou, mas é um pouquinho exagerado. Eu falei, não é. Eu já vivo assim, eu tenho que buscar viver assim. Então eu comecei a viver, apesar de a gente já ter um bom resultado, claro, a gente já tem uma empresa de milhões aqui, mas eu estou falando que eu não quero abrir porque a questão não é valores aqui, a questão é como você se porta. E eu já começo a viver nesse nível, porque eu sei que eu vou chegar lá. Então eu já tenho que saber como eu tenho que viver, eu começo a olhar quem está lá. Eu começo a moldar as pessoas que estão lá. Eu começo a observar quem são os contatos que eu preciso para chegar lá. E aí você começa a falar sobre isso. E aí você começa a viver sobre isso. Você traz aquelas emoções junto com você. E isso é todo dia. Isso vai te motivar para você acordar de manhã. Isso vai inspirar as pessoas que estão com você. E é isso que faz a máquina ir girando. E tudo isso aí, eu, de uma maneira profética, ainda apresento perante Deus. Falo, Deus, isso aqui, eu declaro que isso aqui vai ser meu. Eu declaro como filho do Deus Altíssimo, eu declaro que isso é uma promessa. A Bíblia fala, aqueles que têm Jesus são chamados filhos de Deus. Então eu declaro, eu chamo a existência isso. E aí assim você vai prosperando, as pessoas vão te admirando, e você vai sendo, e aí você vai aprendendo a liderar, que eu sempre falo sobre isso. O líder ele tem que saber cobrar meta, ele tem que saber chegar, e as pessoas começam a entender, a aceitar a cobrança, porque eles veem, o cara tem resultado, e aí você vai caminhando. E isso se chama visão. E não interessa a tua formação acadêmica. Hoje, eu posso dizer com certeza, eu sou, acho que, tem que pensar, mas eu acho que eu tenho a menor formação acadêmica hoje aqui. Eu tenho engenheiros, mestrandos. Se eu te pegar o meu pessoal de desenvolvimento, aquele departamento dos programadores, o pessoal que faz a design de programação, é fora do comum. A parte técnica que está aqui, e aí você fala, como é que você lidera uma turma? Eu tenho um senhor físico, que é espetáculo a maneira que ele se porta. Pensa um cara acadêmico, super intelectual, uma pessoa super intelectual, sábia. E por que ele pega e ele olha para mim e ele me respeita como líder? Porque ele sabe que eu trago resultado e que eu vou trazer para ele um futuro melhor. Ele consegue confiar em mim, eu trago isso. Por quê? Porque eu sou um cara de resultado. E você tem que ter essa convicção. E isso vai partir de você, está no mindset, não tem nada a ver com formação acadêmica. Isso tem a ver com o mindset, de como você se enxerga. E eu te digo, você tem todo o potencial do mundo. O problema é que você é o maior confronto. Você é o problema, porque você luta com você mesmo, você não aceita, você nem se acha digno. Então começa a receber isso, começa a ressignificar algumas coisas na tua vida. E entender que você é digno de fazer isso. E aí você vai ver como você vai prosperar. Eu acho quase impossível que você não tenha gostado desse conteúdo, porque esse conteúdo é uma base de muitos livros que eu já li, de muito treinamento que eu já fiz. Então é um vídeo compacto, mas com conteúdo muito precioso. Então faz aí, dá a gorjeta do garçom, curte o vídeo, se inscreva no meu canal, eu vou trazer mais conteúdo. Coloca as perguntas aí, aquilo que você gostaria de saber, para que eu possa entender um pouco do que vocês gostam. E faz os comentários, que os comentários são bons para o algoritmo. E assim eu vou entendendo também o que vocês precisam e é um incentivo para que eu continue gravando os vídeos. Eu realmente não ganho nada com isso, não preciso disso, eu faço isso para ajudar vocês, faz parte do meu propósito, inspirar as pessoas. E eu sempre falo, o cara que teve contato comigo durante o dia, ele precisa ser impactado. Então, o meu desejo que queima dentro de mim é que vocês tenham sido impactados com esse vídeo, assistam ele mais algumas vezes, porque o que eu estou falando é profundo, faz todo sentido, e você vai ver que ao longo do tempo, isso leva um tempo, eu sempre falei de anos, repare que eu nunca falo de dias, são anos, é um projeto de longo prazo, você vai chegar lá. Então vem comigo, que juntos nós vamos fazer acontecer. Um grande abraço.